Prezados alunos, aqui quem vos fala é o professor Jairo Luna e o motivo deste vídeo é para dar algumas orientações a respeito da disciplina do Procadi, Influência Africana e Ameríndia na Formação do Português Contemporâneo. Aqui eu tenho uma breve apresentação para vocês, né? No primeiro slide nós lemos: prezados alunos, sou o professor Jairo Nogueira Luna da Universidade de Pernambuco, campus Garanhuns, e aqui no Procadi estou designado para ministrar a disciplina de Influência Africana e Ameríndia na formação do português contemporâneo. Tenho mestrado, doutorado e pós-doc pela Universidade de São Paulo, Departamento de Letras, estou na UPE desde 2007. Minhas principais áreas de atuação estão ligadas à literatura brasileira, literatura portuguesa, literaturas africanas de língua portuguesa e também as relações entre literatura e outras linguagens, literatura e cinema, literatura e pintura, música e poesia, história da arte. Em termos teóricos, meus trabalhos têm influência do neoestruturalismo, do estruturalismo, da semiótica, sem, no entanto, deixar de olhar para aspectos da sociocrítica, a sociologia da literatura, a hermenêutica e estética da recepção, no sentido de quanto estas correntes teóricas podem contribuir para uma melhor visão do objeto analisado. Na UPE também faço a edição da revista acadêmica Revista Diálogos, no site revistadialogos.com.br. É uma publicação indexada no Qualis com o índice B3, na área de antropologia. Bom, nesta disciplina buscaremos discutir e entender como o português, enquanto língua oficial falada no Brasil pela maioria da sua população, incorporou elementos linguísticos africanos e indígenas, levando-se em conta que no processo de formação histórico do Brasil, estas influências se solidificaram nos mais diversos âmbitos culturais do país: culinária, folclore, mitos, hábitos e língua. Para tentarmos alcançar nosso objetivo, nos valemos de textos de leitura básica, acrescido eventualmente de outros textos, vídeos e músicas, conforme estes materiais venham acrescentar e ilustrar os conceitos abordados. Nossos textos de leitura básica se encontram na nossa sala virtual do Classroom, na aba Pasta da Turma do Google Drive. Nossas referências básicas, aqui estão elas, eu vou fazer um comentário geral. O texto da Alessandra Albert, é um texto interessante em que discute um pouco a questão da influência africana na formação do português brasileiro. O livro do Antônio Cândido, Os Parceiros do Rio Bonito, estudo sobre o caipira paulista e a transformação dos seus meios de vida, é um estudo antropológico, clássico inclusive, da Marcela Eulálio e Alain Philippe Durand, Literaturas Africanas de Expressão Portuguesa e Oralidade, é um artigo relativamente atual, E o livro do Manuel Ferreira, Literaturas Africanas de Expressão Portuguesa, é um livro clássico na área e ele aborda uma visão anterior àquele grande boom da literatura africana de língua portuguesa, Então ele pega o início, aí, vamos dizer assim, desse processo de destaque da literatura africana. É um panorama interessante em que a gente pode ver as raízes dessa formação literária. O artigo de Marcos Góes e Andérbio Martins, O Tupi Antigo no Português, algumas questões sobre história, identidade e ensino de linguagem, um trabalho de 2019, e serve como um texto para a gente começar a discutir exatamente a influência do ramo tupi na formação da língua portuguesa. Um trabalho é o livro de Renato Mendonça, A Influência Africana no Português do Brasil, é um trabalho clássico já, editado pela Fundação Alexandre de Gusmão, do Ministério das Relações Exteriores, de 2012. Uma dissertação de mestrado que eu achei interessante é o Lexo no século XVI, um estudo do idioma brasileiro, de Eunice Morra,
Foi uma dissertação de mestrado apresentada em 2006 na PUC de São Paulo, né? Vejam que a dissertação de vocês pode futuramente se apresentar como inserida, né, nas referências de algum curso, né, etc. É sempre interessante, portanto, ter em mente a importância do trabalho que estamos desenvolvendo. De Maria Lúcia da Alfarra, em torno da atual literatura de expressão portuguesa, é um artigo que serve para a gente fazer contraponto com o livro do Manuel Ferreira, né? O livro do Manuel Ferreira foi escrito em 77, né? E esse é um artigo de 2011. Então a gente faz um contraponto entre a visão que Manuel Ferreira apresenta naquela época e como é a visão de atual a partir do trabalho de Dalfarra, né? Um livro clássico e fundamental para o tema da formação da língua portuguesa é o livro de Paul Tessier, História da Língua Portuguesa, com tradução do grande gramático Celso Cunha, né? É um livro fundamental para o tópico da nossa disciplina. E o trabalho de Verger, Pierre Fatumbi Verger, Lendas Africanas dos Orixás, um trabalho com as ilustrações de Caribé, né? Vai ser muito útil para a gente discutir a questão da influência africana. Bom, sobre a avaliação, nosso processo de avaliação consistirá de duas notas. Uma primeira será referente ao total de atividades individuais ou em grupo realizadas nas aulas e que sejam objeto de avaliação, quer dizer, aqueles exercícios que a gente propor que vai valer, como se diz, né, o velho jargão, vai valer nota. Então, esses vão sendo somados, né, totalizando até um total de 10 pontos. A segunda nota será um artigo acadêmico, escrito individualmente ou em dupla, com orientação de algum professor do Procadi, incluindo eu mesmo como opção, né? O tema do artigo deverá estar ligado tanto a algum tópico da disciplina, quanto ao projeto de dissertação em desenvolvimento pelo aluno. Então você tem que ligar o artigo que você vai escrever para disciplina de influência africana e ameríndia na formação do português contemporâneo. Você vai ligar esse artigo com aquilo que você está pesquisando para o seu projeto de mestrado, né? Esse artigo também totalizará 10 pontos. Eu vou marcar uma data de entrega num prazo bem suficiente para você poder produzir, né, esse artigo. A nota final será a média simples das duas notas. Aqui algumas orientações básicas para as atividades e trabalhos a serem feitos pelos alunos nessa disciplina. Na verdade, algumas dessas orientações eu creio que servem para todo o curso de mestrado e para outros cursos que você venha desenvolver também. Algumas coisas eu acredito que vocês já façam, né? Porque para chegar aqui ao mestrado é porque você já tem uma carreira aí como estudante suficiente, né, para você poder desenvolver os seus trabalhos. Então, a primeira coisa, busque sua marca de autoria. Evite escrever textos que sejam colagem de parágrafos de outros textos de outros autores. Afirme sua condição de autor, utilizando os textos pesquisados como fontes de apoio para desenvolvimento de sua própria linha de pensamento. Não coloque referências sem que elas estejam inseridas como citação direta ou indireta em seu texto. De outro lado, verifique se todas as suas citações estão referenciadas na bibliografia do seu texto, né? Porque ocorre muitas vezes que a gente pega um texto do aluno, um texto às vezes até curto, né? E na última página tem lá 10 livros referenciados. Aí você vai olhar o texto, não tem citação de nada ali, né? Quer dizer, em que sentido é essa referência? É só os livros que você tem, os livros que você achou, os livros que você pesquisou na internet, mas o que é que eles contribuíram para aquele texto que você está apresentando, né? Por isso tem que haver uma ligação entre a citação e a referência. Nunca termine seu texto com alguma citação. O parágrafo final é sua palavra final, né? Algumas pessoas terminam lá o texto, o artigo, né, com achou bonito a frase lá do autor, do filósofo, e põe no final assim, né, para fechar o trabalho. Não. O final do trabalho é sua palavra final, é o processo de conclusão que você está apresentando, né?
Utilize nas pesquisas pela internet, principalmente hoje o principal meio de pesquisa na internet é através do Google, né? Os recursos possíveis para encontrar os melhores textos. Então você põe lá um tema, acrescente PDF ao tema que está pesquisando. Exemplo, influência africana no português, PDF. Porque a maioria das revistas acadêmicas online colocam os textos em PDF. Então, o PDF já vai identificar o tipo de texto que você quer. Acrescente artigo ou estudo ao tema pesquisado. Exemplo, influência africana no português, artigo. Sua pesquisa mostrará preferencialmente textos em forma de artigo e não posts de fórum, notícias em blog e revistas de variedades. Observe se o texto baixado tem autor, algumas informações sobre o autor, por exemplo, sua titulação, instituição, nome do periódico, data, paginação. São informações importantes e que dão ao texto que você está baixando para ser utilizado como referência no seu trabalho, né? Essas informações garantem a própria execução da referência, porque você vai precisar dessas coisas para fazer a referência, né? Após a pesquisa no Google, e o Google não é tudo, tem gente que pensa que o Google é tudo, né? Procurei no Google e não achei. O Google não tem tudo, não. Ele tem muita coisa, quase tudo, mas não tem tudo. Após a pesquisa no Google, é importante fazer pesquisa em sites que são repositórios de artigos e livros. Eu cito aqui alguns que eu gosto de pesquisar e que eu creio estão entre os mais importantes. O site da Biblioteca Nacional, o repositório da USP, o portal de busca integrada da USP, né? O site de bibliotecas da Federal do Rio de Janeiro, o site de bibliotecas da Unicamp, o sistema de bibliotecas da Federal de Minas Gerais, a Biblioteca Central da Universidade de Brasília, né? Então, essas bibliotecas você pode fazer a pesquisa e você vai encontrar coisas lá que não vão aparecer no Google, né? Muita coisa. E ali você pode achar coisas interessantes para o seu tema, com a garantia de que são textos que estão numa biblioteca universitária, né? É interessante também pesquisar em alguns sites gerais, que são repositórios gerais de arquivos de textos. Tem de tudo lá, coisa boa, coisa ruim, mas às vezes no meio do joio a gente acha algum trigo, né? Então o site Scribd, por exemplo, você pode fazer uma assinatura gratuita por 30 dias, não tem que pôr cartão de crédito nem nada lá. E muitas vezes basta você, para baixar um texto que você quer, basta você enviar um outro texto. Você tem lá um artigo em PDF sobre qualquer coisa que achou interessante, você pode enviar para lá e aí você pode baixar em troca o texto que você quer, né? Eu já achei muita coisa interessante, inclusive obras raras lá no Scribd. O ForShare, né? Também muito bom, e ele é difícil de pesquisar, não é fácil, né? Ele não é assim, às vezes ele não é muito intuitivo, mas você pode achar coisas interessantes lá. Sites como Usina de Letras e Recanto das Letras, você vai achar lá muita coisa ruim, muita poesia ruim, mas de vez em quando você pode, dependendo do tema que você está procurando, você pode achar um artigo interessante lá. Quanto à pesquisa em biblioteca física, se deve sempre pesquisar na biblioteca da UPE, né? A nossa biblioteca aqui melhorou muito nos últimos anos e você pode achar coisas interessantes para você lá. Caso precise comprar livros, dada a ausência de livros em Garanhuns e região, né? Aliás, em todo o Brasil, né? A ausência de livrarias, o site Estante Virtual é a melhor opção, pois é uma base que reúne centenas de livreiros e sebos de todo o Brasil, com as melhores opções de preço. Eu mesmo, há mais de 20 anos, já tive um sebo de livros, né? Eu tenho uma certa experiência nessa coisa de procurar obras raras, etc. E hoje eu sei que a Estante Virtual é a melhor opção para pesquisa de livros na internet.
Evite usar como referência teórica livros sabidamente didáticos de ensino médio ou fundamental, a menos que sejam parte do seu objeto de estudo. Se você, por exemplo, resolve estudar algum tópico referente à didática ou pedagogia subjacente ao uso de livros didáticos, por exemplo, aí está valendo. Mas afora esse caso, livros didáticos de ensino fundamental e médio não são adequados como referência teórica. O mesmo se refere às revistas de variedades, mesmo que tenha algum objetivo de divulgação científica, como Super Interessante ou Política, como Veja, ou até na área aí da cultura, como a Cult, exceto também se contém alguma entrevista com algum autor que é objeto de seu estudo, ou se a própria revista é objeto de seu estudo. Tirando esses casos, evite colocar como referência teórica esse material. Né? Livro didático de ensino médio é para o ensino médio, está lá a garotada com os livros didáticos de ensino médio no ensino médio. Né? E aqui uma revistinha com a foto do Roberto Carlos, a menos que você esteja fazendo um trabalho sobre o Roberto Carlos, né? Não é interessante, por exemplo, pegar essa revista. Utilize os canais disponíveis no Google Classroom para comunicação no caso de dúvidas sobre conteúdo ou sobre algum aspecto específico da disciplina. Então explore lá o nosso ambiente, né? E baixe o material, né? Nos horários das nossas aulas conversamos a respeito, né? Caso venha utilizar o WhatsApp para contato com o professor, tenha em mente o horário da sua mensagem, né? E o dia também, por exemplo, domingo, 10 da noite, você não vai esperar que eu vá responder imediatamente, né? O professor, como você, é um ser humano que, além do seu emprego como professor na UPE, tem também uma vida pessoal, com afazeres e cotidiano. Sempre responderei, mas às vezes não será imediatamente. O mesmo vale para mensagens por e-mail. Por fim, espero que possamos desenvolver um bom curso e que tenhamos, ao fim, somado algo de positivo no sentido das expectativas e do trabalho que cada um pretende desenvolver como pesquisa no Procad. Um abraço a todos e até a nossa primeira aula.